Hoje nós vamos estar falando sobre misturas, né? Em ciências, aqui nós estamos... Poxa, o que foi isso que eu fiz aqui? Ah, não, é o cabelo da mulher mesmo. Hoje nós estamos aqui falando sobre misturas. Então, nós já vimos aqui, reconhecemos a matéria, vimos o que é matéria, vimos o que é massa, nós vimos aí o que é volume, já vimos aí os estados físicos da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Nós já vimos também as transformações físicas da matéria, como é que a mudança, né? Falamos sobre a mudança de estado, a formação de misturas. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre misturas, que a maioria dos materiais que existem na natureza aparece sob a forma de misturas de substâncias. Então, nós temos o ar, que é a mistura do gás oxigênio com o gás carbônico, o gás nitrogênio, o vapor da água, entre outros gases. Nós temos a água do mar, que é a mistura de água, oxigênio, cloreto de sódio e outros minerais. Como também nós temos aqui a mistura da areia, que é a mistura de sílica, quartzo e outros minerais. Nós aqui vamos estar falando sobre o estudo das substâncias. Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Gente, não tem como mandar a mensagem para mim agora, não tem como eu ver não, tá? Então, as substâncias são todas e quaisquer matéria cujas propriedades são bem definidas. Então, como nós vimos aí do ar, é definida a mistura do gás oxigênio, gás carbônico, do gás nitrogênio, vapor da água, entre outros gases. E essas propriedades, elas podem ser ponto de fusão ou de ebulição. E essas substâncias podem ser puras e são classificadas como simples ou compostas. Então, nós vamos estar falando aí sobre um pouquinho dessas misturas. Nós temos a substância pura, que é a água, e a mistura, no caso, o álcool hidratado. Então, a mistura da água com o álcool, o gelo ali, que é a mistura pura da água, né? E a gente pode estar querendo misturar ali a água e o óleo, que já é uma mistura. Então, já é uma mistura composta. A mistura simples, aí, nós vamos estar falando que é a água, e aí o cloreto de sódio é a mistura, que já é composta por mais de um componente. Deixa eu passar para aqui. As misturas, como conjunto de duas ou mais substâncias, elas são chamadas componentes, elas podem ser tanto homogêneas como heterogêneas. As homogêneas, elas formam as soluções. Então, o sal e a água, quando eles se dissolvem, mas não se alteram. Diferente do suco que a gente fez ali, o gelo, né? Que o gelo ele vai estar se alterando, ele pode formar o líquido novamente. Só que sua mistura da fruta com a água, ela vai ser uma mistura homogênea, porque ela não vai depois se desmisturar. As heterogêneas são superfícies de separação entre os componentes, por exemplo, a água e o óleo. Então, a água e o óleo, ela não... Você pode até mexer bastante ali, tá? Dizer, pronto, misturou. Não, ela não mistura. Quando for depois, o óleo vai ficar em cima e a água ela vai ficar embaixo. Ela não vai misturar. Você vai ter como distinguir cada uma dessas partes. Já a água e o sal, se você mexer ali, botar uma quantidade menor do que de água, você colocar uma quantidade menor de sal do que de água. Quando você mexer ali, vai misturar, você não vai ver mais o sal. Do mesmo jeito, o açúcar. Certo? Então, você não tem como depois estar sabendo quem é quem, porque ele vai estar ali, a mistura homogênea, ela vai estar tudo juntinho ali, não tem como saber quem é quem. Só provando, no caso, essa água, né? Se ela vai ficar saloba ou doce. As misturas homogêneas, elas possuem apenas um aspecto, por exemplo, a água com açúcar, a água com café, quando ela se transforma ali no café, ela vai ter só apenas um aspecto, ela não vai ter como você descobrir quem é a água e onde é que está o café, porque elas não vão estar se separando. Isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão, ela vai estar ali em toda a extensão. Se eu colocar aqui, se a água estiver quente e eu colocar o pó de café e fizer o café,
ela vai ficar uma mistura homogênea, ela vai ter apenas um aspecto. Já as misturas heterogêneas, não, você vai ter como distinguir quem é quem. Elas apresentam mais de um aspecto e têm propriedades distintas. Ou seja, eu sei aqui quem é o óleo e eu sei quem é a água, tá? E as misturas, elas são possíveis de distinguir ou em todos ou alguns dos seus componentes. Misturas, elas têm aspectos diferentes ao longo de sua extensão, e isso ocorre porque os componentes da mistura não se dissolvem. Então, exemplos disso são a mistura do óleo com a água e o granito, que é formada aí por diferentes minerais, a rocha, e as substâncias que são capazes de dissolver, umas são chamadas de solventes, e as substâncias que dissolvem, elas são chamadas de solutos. Então, vamos estar vendo aqui, uma mistura uma solução, uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias, e um dos constituintes é o solvente, que é a substância que vai dissolver, são capazes de dissolver outras, e os solutos, eles são substâncias que se dissolvem, tá? Então, a água é um importante solvente, porque ele vai ter grande número de substâncias, e ele pode estar aí dissolvendo aí várias outras coisas aí quando a gente vai estar colocando juntinho dele. É um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. Então, várias substâncias a gente pode estar solvendo aí na água. Vamos dar uma puxadinha mais para cá. E o que é uma mistura de gases? Ou seja, como a gente falou lá no início, do ar, tá? Então, uma mistura de gases, o ar é uma mistura de gases. Então, nós temos aqui, por exemplo, o ar, que é a mistura de gases, o leite, que é a água mais proteína, mais a gordura, a água potável, a água mais sais minerais, mais gases, a água açucarada, que é a água mais o açúcar, o álcool hidratado, que é o etanol, que a gente chama de álcool, mas ele é o etanol, e a água, e o aço, que é uma liga metálica formada por 98,5% de ferro e 1,5% de carbono. E sobre a separação de misturas, a gente vai estar vendo mais adiante, depois nas aulas. Nós hoje falamos sobre as misturas heterogêneas e as homogêneas. E depois a gente vai estar falando aí sobre a separação, vamos estar falando sobre a catação, a filtração, a separação magnética, a evaporação, a decantação e a destilação. Tá? Então, nós vamos estar falando em aulas futuras sobre esse tipo de mistura heterogênea e o tipo de mistura homogênea. Então, a gente vai estar falando somente em aula, na próxima aula, para a gente poder a gente não estar misturando tanto assunto de ciências num dia só. Porque vocês sabem, ciência tem várias coisas para a gente estar falando. Então, se a gente for fazer tudo no mesmo dia, a gente vai acabar confundindo e misturando aí as coisas, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, uma mistura de bolo, uma mistura que não é possível a gente distinguir seus componentes a olho nu. Então, se eu posso pegar o ovo, o leite, a farinha, tá tudo separadinho ali, eu vou saber quem é quem. Mas quando tá misturado o ovo, o leite, a manteiga, o açúcar, a farinha de trigo, tudo, tem como a gente distinguir quem é quem? Não tem, porque ele está ali naquela mistura, tem o mesmo aspecto que a sua extensão, e isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Então, a farinha de trigo vai estar sendo dissolvida no leite, o açúcar junto com o ovo e a manteiga ali vai estar se dissolvendo, fazendo outra mistura, tá? Então, quando misturamos um pouco de açúcar em um copo com água, ou quando a gente prepara uma massa de bolo, que isso acontece. Ai, coceira no meu olho. Então, a massa ela já é ali uma mistura já dos ingredientes, pronta para ir ao forno. E agora nós vamos fazer uma atividade de 30 minutinhos. E ao voltarmos dessa atividade, eu vou estar falando um pouco mais sobre a gincana para vocês, certo? Só depois, quando a gente voltar.